Oi, hoje vamos fazer uma torta sol francesa viral de salsicha, massa folhada crocante, mostarda Dijon, queijo gruyère e salsicha em um formato dourado para puxar com as mãos. Ela rende 6 porções e leva cerca de 15 minutos de preparo, mais 25 minutos de forno. Primeiro, 2 folhas de massa folhada amanteigada começam nosso passeio pelos ingredientes. Elas assam e viram raios crocantes e folhados, perfeitos para puxar com as mãos. 45 gramas de mostarda Dijon trazem o toque francês clássico. Ela equilibra a riqueza da massa e da salsicha sem deixar a torta pesada. 115 gramas de queijo gruyère ralado dão sabor levemente amanteigado e derretem muito bem. Ele ajuda a unir os pedaços de salsicha entre as camadas da massa. 8 salsichas cozidas tipo Strasbourg são o centro saboroso da receita. Escolha salsichas firmes para cortar com facilidade e manter a suculência no forno. Um ovo grande dá brilho e cor dourada à massa. Essa pincelada simples deixa a torta com aparência de padaria francesa. 10 gramas de sementes de gergelim acrescentam uma crocância delicada por cima. Elas também deixam o formato de sol ainda mais dourado depois de assar. Agora vamos começar a preparar a receita. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius e forre a assadeira rasa escura com papel manteiga, para a massa assar por igual e soltar com facilidade. Coloque uma folha de massa folhada sobre o papel manteiga e apare ou abra delicadamente até formar um círculo de 25 centímetros. Leve cerca de 1 minuto para manter a base uniforme. Espalhe 45 gramas de mostarda Dijon sobre a massa, deixando uma borda de 1 centímetro. Isso leva cerca de 30 segundos e ajuda a fechar as laterais depois. Distribua 115 gramas de queijo gruyère ralado sobre a mostarda em cerca de 30 segundos. Mantenha a mesma borda livre para fechar bem com a massa de cima. Corte 8 salsichas cozidas tipo Strasbourg em rodelas de meio centímetro. Trabalhe por cerca de 2 minutos, mantendo os pedaços uniformes para cada torção receber salsicha. Espalhe todas as 8 salsichas fatiadas sobre o queijo, em uma camada uniforme e dentro da borda. Faça isso em cerca de 1 minuto, para equilibrar o recheio de ponta a ponta. Cubra o recheio com a segunda folha de massa folhada e alinhe as bordas. Leve cerca de 1 minuto e pressione com cuidado para unir as camadas sem esmagar o recheio. Feche toda a borda externa da torta com os dedos por cerca de 1 minuto. Uma vedação firme mantém a mostarda Dijon, o gruyère e a salsicha dentro da massa enquanto assam. Coloque um copo pequeno no centro e corte 16 tiras da borda externa em direção ao copo. Trabalhe por cerca de 2 minutos e não corte o centro. Torça cada uma das 16 tiras 2 vezes para criar o formato de sol. Use cerca de 2 minutos, girando com delicadeza para manter o recheio dentro de cada raio. Bata um ovo grande por cerca de 30 segundos, até ficar liso. Essa é a cobertura que vai deixar a massa brilhante e dourada. Pincele toda a massa torcida com o ovo batido. Leve cerca de 1 minuto e cubra o centro e todos os raios para obter uma cor uniforme. Polvilhe 10 gramas de sementes de gergelim sobre a massa pincelada em cerca de 30 segundos. Concentre nos raios torcidos para que cada pedaço tenha crocância. Asse a 200 graus Celsius por 20 a 25 minutos, até a massa crescer, ficar bem dourada, e a salsicha com o gruyère aquecerem por completo. Deixe a torta descansar na assadeira por 5 minutos, para as camadas assentarem e as torções manterem o formato. A receita está pronta para saborear. E aqui está, uma torta sol francesa viral de salsicha dourada, crocante, com queijo derretido e perfeita para puxar com as mãos, como prometido no começo. Sirva morna e deixe cada pessoa destacar um raio. Se você gostou da receita, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho.